O fundo rendeu quase 300% do Ibovespa desde 2016, quase 6 anos desde a abertura do fundo. Só que nos últimos meses tem passado algumas dificuldades com as small caps sendo amassadas, todo mundo vendo aí. E hoje vamos falar sobre oportunidades, eleições e muita coisa legal. Acompanhe aí. Fala pessoal, bem-vindo ao canal da Carteira Z, é um prazer tê-los aqui conosco, eu sou o Rafael Zattari e hoje vamos falar com uma gestão chamada Inter Ibovespa, acho que a maioria de vocês já conhece. A gente vai falar sobre a performance atual do fundo, a performance longa do fundo, as dificuldades, um pouco dessa crise atual aí que as small caps, principalmente o índice small, inclusive, tem sido amassado. Então, eu queria dar boas-vindas ao Marcelo Weber, ao Luiz Zen. Sempre que a gente chama, solicita, eles estão apostos a explicar a situação atual do fundo, explicar sobre quais dificuldades eles estão tendo no momento. Enfim, é muito legal ter essa aproximação da gestão, porque isso traz mais segurança para os investidores que estão aí investindo no fundo, que investiram já há algum tempo. A Carteira Z até cobre ele desde 2020, né, que ele teve uma performance extraordinária, 90, se não me engano, 96% a 3 do Ibovespa, só que 2021 ele já teve uma performance aquém do esperado, então a gente vai falar um pouco também sobre isso hoje. Luiz, Marcelo, é um prazer ter vocês aqui. Se for possível, algumas poucas pessoas não conhecem vocês, rapidamente, se puder falar um pouco sobre a gestora, de forma bem rápida, só para deixar todo mundo na mesma página. Tá, tudo bem? Como a gente já conversa há um tempo aí, mas a gente fala novamente, nós somos uma gestora já, que estamos aí no mercado como gestora já há 11 anos, mas o nosso tempo aí, egresso aí, ele é mais longo, aí a gente tem, em média, aí 17 anos aí, a nossa equipe aqui de experiência no mercado, né? Alguns até um pouco mais. Então, a gente já passou por algumas crises, a gente já pegou crises aí severas na América Latina, a própria crise americana, subprime, Covid, agora teve essa crise político-fiscal monetária, né, do ano passado. Então, nós somos uma equipe aqui que tem bastante conhecimento, bastante experiência, e a gente tem hoje aí o nosso principal fundo é o Inter+, que é o que a gente está falando hoje. Do meu lado, o Luiz Fernando, aqui, que é o estrategista do fundo também. Estamos um pouco fora da região do eixo Rio São Paulo, né, onde tradicionalmente estão as gestoras, mas a gente não vê isso como um impeditivo, muito pelo contrário, a gente até está muito, né, frequentemente em São Paulo, Rio de Janeiro, a gente também vai. Então, é só uma questão mesmo geográfica, né? Hoje a internet encurtou bastante essa questão geográfica, né? Mas, resumidamente, é isso, assim, a gente tem, né, experiência, formação, estamos no mercado há bastante tempo, né, tivemos um fundo que foi, como você mencionou, em 2020, foi, se eu não me engano, o melhor fundo aí de mais de 1.500 fundos do Brasil, tirando monoações, tirando investimentos exclusivos no exterior. Nós fomos o primeiro fundo, como você mencionou, com 96,4% de retorno aí em 2020. De forma resumida, isso aí. Excelente, Marcelo. A gente podia falar agora, já botando o pé na porta já, porque quando as pessoas veem um retorno muito expressivo, principalmente em 12 meses, no curto prazo, vocês até têm um histórico mais longo, né? 6 anos já consideramos um histórico interessante para avaliar um fundo. A partir de 3, 4 anos já começamos a olhar, 5 anos é uma janela ideal que a gente já considera, mas as pessoas ali, vocês estavam ficando com um patrimônio maior ali em 2021 e acabaram anunciando o fechamento, acabou atraindo muitos investidores pelo retorno passado, às vezes sem entender muito a dinâmica da renda variável, essa questão mesmo de uma maturação no longo prazo para que os investimentos da gestão se consolidem, e aí estão preocupados, porque tem janelas aí que dão 60% negativo de 2021, do mês de 2021 para cá, por exemplo. Então, eu queria saber de vocês o seguinte: o que falar para o investidor, tá, que investiu logo depois de vocês anunciarem o fechamento, que estão com essa rentabilidade bem negativa, mas para tranquilizar mesmo, para que eles entendam mesmo essa dinâmica da gestão de vocês? O mercado como um todo, né, veio sentindo demais as small caps. Quando a gente estava na metade do ano passado, 2021, o mercado estava muito animado, estávamos próximos dos 130 mil pontos, a bolsa, o pessoal botando target aí para 140, 150 mil pontos,
e a gente entrou num ciclo vicioso que foi julho, agosto, setembro, outubro, novembro, e dezembro o mercado começou a melhorar, mas foram 5 meses seguidos de queda. Então, ativos, todos os small caps, de uma forma geral, IPOs, maioria perdendo 60%, 70%, 80% de valor de mercado. Eu trago aqui até uma informação assim, para a gente ver a magnitude que o mercado trabalhou em termos de exagerado. A gente volta um pouquinho atrás, eu acho que foi por volta de 2015, 2016, a gente teve o caso da IRB, que teve fraude, que falavam que o Buffett estava investindo através da Berkshire, e aí veio à tona todo o problema, o papel naquele ano, no pior ano da história da empresa, teve uma perda de valor de aproximadamente 75% de queda naquele ano a IRB, com todos os problemas que vieram à tona, né? Da queridinha para o mercado para a vilã. Ano passado, a gente pega o último semestre, por exemplo, de Magazine Luiza. A Magazine Luiza, ela tinha um valor de mercado de aproximadamente 200 bilhões, que foi amassado para 40 bilhões de reais. Desapareceram da Magazine Luiza, em um trimestre, 160 bilhões. Não é uma empresa que tu tens 1 trilhão e desapareceu 200. É uma empresa de 200 bilhões que veio por um valor de 40 bilhões. A empresa veio ser negociada por patamares inferiores à crise do coronavírus. O papel da máxima do ano para a mínima chegou a ter uma queda de aproximadamente 80%. Então, a gente fala que se existe um problema, é óbvio que vai ter uma realização nos papéis, tem coerência por uma realização. Mas o limite para empresas saudáveis que estão no front, estão entregando resultado, o balanço não veio como o mercado queria, não veio, né? Mas todas as empresas vieram a enfrentar dificuldades nesse último semestre. Então, essa queda de 70%, 80%, se cai 50% o ativo, ele precisa, para ele voltar para os patamares que eles estavam, precisava subir 100%. Quando você perde 75%, 80%, você tem que ter um upside de 300%, 400% para voltar para os patamares que estavam. Então, eu falo, o mercado literalmente vomitou, mais do que deveria, tá? E todos os gestores, de uma forma geral, tiveram essa pressão nesses ativos. Os IPOs, nada conseguiu sobreviver, tá? Então, a gente entende que daqui para frente, eu acho que o pior, em termos de Brasil, tenha ficado para trás. Por quê? Porque você não tinha uma certeza sobre taxa de juros. As casas, começo de 2021, que mais próximo chegaram à Selic, eles falavam que a Selic chegaria para o final do ano em 5%. Tá? Para a gente ver a distância que o mercado estava operando erradamente. Então, no final do ano, você tem um ciclo de alta da Selic definido, você tem uma inflação que, a princípio, com o aumento da Selic, você começa a ter o controle, e eu acho que o cenário que a gente tem é o que a gente vai falar agora um pouco mais para frente sobre cenário eleitoral que começa a ser definido. Então, o mercado ele começa a ter certezas. Certeza de juro alto, certeza que a Selic vai convergir mais cedo ou mais tarde para a meta, tá? E agora a gente precisa saber sobre candidatos. Mas o mercado como um todo, Zatar, sofreu demais. Eu dei como exemplo aí a Magazine, que era a queridíssima do mercado há anos e teve seu valor dilacerado, foram 160 bilhões que desapareceram no valor da empresa. Justifica? Boa, no caso, a irracionalidade do mercado foi acima, né? Além do que o mercado esperava, você diz? Foi além, Sim. Foi além. Sim, perfeito. Eu queria saber de vocês o seguinte: o quão prejudica esses resgates que ocorreram em fundos, em ações em geral, em fundos, nesse último semestre? Isso é muito relevante, mas muitas pessoas não comentam sobre isso, né? Vocês recebem resgates e têm que vender a mercado, empresas que você tem convicção, e vocês têm uma métrica também de avaliar um pouco mais o curto prazo do que um fundo tradicional de carrego, né? Olhando o fluxo, fazendo análise gráfica. Então, só diz para a gente o quanto isso prejudicou
nesses últimos meses, além das ações em geral serem amassadas, mas o resgate dos fundos de ações em geral e especificamente do de vocês? O investidor internacional, estrangeiro, ele está com cada dia mais com maior participação na bolsa local, né? Ano passado, se eu não me engano, ele fechou aí na 50% do volume médio diário, estamos aí com média de 53%, e 2020 eu acho que era por volta de 47%. Então a gente vê que o gringo cada vez mais presente, e as pessoas físicas, talvez, Zataro, o que eu acho que ocorreu nesse semestre, no Brasil a gente nunca teve essa política de um juro de 2%. E você deixou a pessoa que tinha seus investimentos em renda fixa desconfortáveis. Primeiro, a gente tinha o quê? O famoso 1% ao mês. Todo mundo era acostumado a rende 1% ao mês, 1% durante o governo do PT, grande parte foi esse 1% ao mês. E aí o juro caiu, viemos aí para um juro de 6%, pessoas, tem os 0,5%. Mas quando você coloca um juro de 2%, com uma inflação galopante de 5%, aí você coloca imposto de renda, tudo no CDB, sobrou o que para esse investidor com esse 2%? Ele se viu espremido e na obrigação de tomar risco. Por mais que ele não tivesse perfil, ele se sentiu incomodado com a rentabilidade. Ele sentia que todo dia a renda fixa virou uma perda fixa para ele. Então, ele foi para o mercado de renda variável tomar risco sem estar preparado. Ele não tinha essa cultura de investimento. Então, da mesma forma que ele veio, ele acabou se assustando porque o mercado acabou tendo grande volatilidade e isso você entra num ciclo de alta de juro que começa a gerar atratividade para ele. Então, você tem um juro de 6%, 7, 8, 9, perspectiva de 11, 12, né? E trouxe ele para uma linha que ele realmente buscava. Então ele acaba dizendo assim, olha, eu saio da bolsa, realizo um prejuízo de 10, 20%, mas eu volto para a minha renda fixa, que em 2, 3 anos eu vou recuperar isso daí. E esse investidor, ele acabou entrando de uma forma precipitada na bolsa e acaba saindo de uma forma precipitada, aonde ele prejudicou a bolsa também como um todo. Muito saque acaba o quê? Pressionando ativos. As gestoras, nós aqui, quando nós recebemos muitos saques, o que a gente faz? A gente avalia as empresas, vê a alocação, diz assim, olha, vou ter que vender um pouco aqui, vender um pouco lá, e isso acaba pressionando o mercado. Por exemplo, uma posição que a gente tinha de Eternit, um papel que não tem uma liquidez grande, mas teve em 5 dias, os primeiros 5 dias esse ano, o papel chegou a cair quase 15%. Por quê? Você tem grandes players precisando liquidar a posição, pressiona o papel, não tem volume para absorver, vai bater. Você não está julgando se a empresa ela é uma empresa saudável, fundamentalmente e tudo mais. Você sabe que é o quê? É uma janela de liquidez. O fundo precisa sacar, ele precisa vender 5 milhões, o papel negocia 30 milhões por dia, ele vai amassar o papel. Né? Não tem como, é inevitável isso. Então, assim, para as pessoas entenderem que essa crise não é, às vezes, por fundamentos. Foi uma crise que houve mudanças. Por exemplo, os bancos não sofreram tanto porque a liquidez é muito grande. Né? Quem comprou bancos lá na década de 80, 90, ele não se assustou se o mercado caiu 10% o ano passado. Né? Isso é investimento de longo prazo. Então, esses ativos que foram as queridinhas, por exemplo, o Magazine, todo mundo falava nos últimos 5, 10 anos, acabou sofrendo, porque muita gente estava alocado, alavancado, e assim foi. E isso ajudou a pressionar os ativos para baixo. Excelente. Só uma pergunta aqui, um parênteses até. Houve alguma alteração na gestão de uns tempos para cá, nos últimos meses ou anos? Não. Não. Condições de mercado mesmo. O pessoal diz assim, poxa, vocês conseguiram entregar tanto durante a crise do coronavírus. Qual foi a dificuldade que vocês encontraram nesse último semestre? Foi a falta de previsibilidade. Por exemplo, em 2014, você tinha um juro alto, né, que você sabia o juro, você sabia a inflação,
você tinha um grande norte, e você sabia que você estava num governo que mascarava muitos dados. Falava que a inflação era X e era Y. Então, assim, você não tomava risco no mercado. Esse último semestre, de fato, a gente não enxergou o grande inimigo. Qual era o grande problema? É uma janela de IPOs, é o STF, é o fiscal. A gente sempre foi colocando âncoras de problema e a gente nunca teve solução. Então, a gente está vendo, por exemplo, Brasília está fechado, sem novidades, e a gente vê que a Bolsa está subindo. Diz assim, Brasil sem Brasília está andando, né? Então, assim, essa pressão que a gente teve, Bolsonaro, tudo isso vai atrapalhando o mercado. E o fluxo de capital estrangeiro, que já foi muito grande ano passado, né, eu acho que foi 100 bi somando todos os IPOs, mas esse ano já entrou 20 bilhões, tá? E a gente vê vários relatórios falando que país emergente é o ano de país emergente, botando o Brasil como destaque para esse ano. Né? Então, assim, a gente enxerga com grande perspectiva, talvez esse ano é um ano eleitoral, é um ano que talvez existam dificuldades, mas são nessas dificuldades que existem as grandes oportunidades. Eu acho que a gente tem ativos na Bolsa com chance daqui 2 anos de ter 100, 200, 300% de ganho. Né? Foi uma janela que se abriu. Então, da mesma forma que veio a avalanche de realização, tudo virou pó, literalmente, é nesses momentos que a gente tem as grandes oportunidades. Excelente. Agora, para falar um pouquinho, a gente vai falar um pouco das posições do fundo, tá? Que vai ser a última pergunta aqui. Mas veio uma pergunta do Carlos Eduardo sobre alavancagem. Essa última pergunta que eu fiz, na verdade, eu já sabia que não houve alteração na gestão dos últimos meses e anos, mas é sempre bom ratificar essa informação. A pergunta que veio do Carlos Eduardo é a seguinte, né, sobre a alavancagem. Porque o investidor está cada vez mais ligado, né? O fundo rende muito, então, obviamente, ele pode cair muito, mas até que ponto ele pode cair? Ele pode cair até zerar? Como que ele pode zerar? Ou se ele pode zerar, sabe? Ou até a pessoa ficar devendo, há muitos rumores sobre isso. Na prática, acho que nunca ocorreu, mas de a pessoa realmente ter que realizar aportes adicionais. Mas explica um pouco para a gente sobre a alavancagem do Inter Ibovespa e se o fundo pode zerar, qual seria a probabilidade disso ocorrer? Em qual cenário? Na virada do ano, agora, só para o título o pessoal ter a informação, a gente estava 160% comprado e 80% vendido. Na verdade, buscando um direcional de aproximadamente 80%. Tá? Foi assim que a gente começou o ano, porque a gente não se sentia confortável, a gente queria mais informações para enxergar no horizonte. A Bolsa vai parar entre 100 e 105 mil pontos, o mercado externo vai influenciar a Bolsa brasileira. Se houver uma realização, na nossa última live, o pessoal perguntou, e a Bolsa Americana, se realizar, como é que vai ser Brasil? A gente vai para o buraco, né? vai afundar a Bolsa? Né? E a gente está enxergando justamente que essa correlação ela não está existindo. A gente vê uma Bolsa brasileira muito resiliente, né? Dos últimos, hoje a live é terça-feira, mas eu acho que dos últimos 7 pregões, a Bolsa Americana subiu 1, caiu 6, enquanto a Bolsa Brasileira, eu acho que subiu 5 e caiu 2. Então, isso mostra o apetite e da forma que o investidor está alocando no Brasil. Então, a gente está na máxima desde outubro do ano passado, fazendo máxima do mês. Tá? Eu acho que o fluxo está muito, muito estável nesse começo do ano para o Brasil. Mas fala um pouco sobre a alavancagem, bem? Zatar, isso é importante a gente falar e reforçar, porque o nosso fundo é um fundo de gestão ativa. Então, ele se diferencia por ter essa flexibilidade em termos de gestão. Não quer dizer que exista uma alavancagem e ela é estática, né? O fundo está alavancado 1,5 para 1. O que significa 1,5 para 1? A bolsa sobe 1, o fundo sobe 1,5. A bolsa cai 1, o fundo cai 1,5, né? Assim, de forma bastante genérica, né? Ele não é estático. A gente tem um certo grau de alavancagem, né? Só que ele não é também estático, né? Como o próprio Luiz Fernando
comentou, na virada do ano ele não estava alavancado o fundo, só que a gente também, em determinados momentos, a gente precisa ter esse grau de alavancagem para uma possível retomada ou para uma possível estratégia. Então, momento de oportunidade, né? A gente entende que nos momentos de oportunidade a alavancagem tem que ser usada para você recuperar território que ficou para trás. Por exemplo, a gente enxerga um fluxo muito positivo nesse início de ano, né? A gente vê que a venda dos fundos, os resgates, nós enxergamos que os resgates para cá praticamente sanaram. Isso nos dá alguns indicadores que são muito fortes. A gente viu o JP Morgan, por volta de outubro, novembro do ano passado, reafirmando que Bolsa é 120 mil pontos, a Bolsa não fechou em 120 mil, mas voltou ao começo do ano falando, Bolsa brasileira tem que prestar muita atenção, tem uma grande condição e está muito barato. E, de fato, está muito barato. Se a gente pegar a média PE, preço-lucro dos nossos ativos, a gente está negociando com um desconto de 40% média histórica, né? Então, é um momento de oportunidade, sim. E a alavancagem, ela pode ser usada não somente aumentando o risco, você pode aumentar o seu risco controladamente. Por exemplo, você compra uma opção, no pior dos casos, se a operação não der certo, você perde o prêmio. Então, dessa forma, ela pode ser usada e maximizada em resultado. E até, Zatar, é importante a gente exaurir bem esse assunto, né? Estratégia recente de gestão. Essa crise, que seria basicamente assim, uma crise de várias incertezas ao mesmo tempo, né? Primeiro, o Zen comentou sobre a questão de juros, né? Banco Central revisando as expectativas, os agentes de mercado revisando as expectativas de alta de juros, de Selic. O próprio Banco Central um pouco incerto sobre a comunicação, sobre como ele ancorou essa alta de juros, então aquela incerteza, né? 7, 8 meses antes do início do ciclo de alta, o juros tinha acabado de ir a 2%, né? Ano. Então, foi um espaço muito curto, né? Então, foi talvez um movimento do Banco Central que acabou, não muito tempo depois, acabou havendo uma pressão de preço, inflação, enfim. Claro, não foi só questão de juros, né? Você teve também um gargalo de oferta, mas o que acontece? As coisas mudaram muito rapidamente. Então, você teve a questão de juros, você teve ruído político, você teve a parte fiscal, você teve... ficou muito em voga aquela questão de discussão de PEC, dos precatórios, aprova, não aprova, o governo vai, não vai, então teve essa incerteza muito grande. E o mercado, ele não teve uma tendência clara de queda, né? Então a gente, é difícil, né? Reforçando isso, que eu acho que é importante a gente falar, é difícil para um gestor você fazer previsão, vamos lá, a bolsa vai para 100 mil pontos, vai para 90, vai para 120, é muito difícil, né? Então a gente, dentro da nossa estratégia de gestão, a gente sempre procurava fazer a remontagem de posições, desmontagem, buscando oportunidades. Então isso tem um certo custo, né? Você não consegue fazer essa estratégia sem ter um custo. Então aí você tem essa situação que é esse custo de transacional, né? De você fazer montagem, desmontagem de operações. Você tem também uma questão de própria alavancagem do fundo. Não é porque a bolsa começou a cair em julho que a gente vai desmontar uma posição ou uma estratégia que a gente tem, que era de alavancagem, por exemplo. Então, a gente tem que ter indícios mais fortes para revisionar essa estratégia. Então, são tudo coisas que vão se somando que acabam prejudicando a gestão, né? Então, é só para mencionar para vocês, ano passado a bolsa caiu 12, o fundo caiu 37. Se você pegar assim, de forma macro, a nossa carteira não segue o Bovespa, ela tem um perfil de mais de mid, small caps. Então, se você pegar assim, fazendo uma conta simples, uma alavancagem de 1,5 a 2, e ainda assim esses papéis que estão alavancados na carteira, eles ainda sofrem mais que o Bovespa, que foi o caso que aconteceu, a gente está em linha do que ocorreu com o mercado, né? A gente não teve algo extraordinariamente fora do que a gente previa, enfim, né? Então a gente sempre tem que fazer essa visão, ter essa estratégia de longo prazo.
O fundo agora, desde dezembro, ele está praticamente zerado, né? A gente subiu 0,90, algo assim em dezembro, um pouquinho menos que a Bolsa. A gente está falando aqui dia 25 de janeiro, já estamos positivos, provavelmente, no mês, né? Então, não temos os dados fechados, mas já está. Então, a gente está buscando nessa retomada que o Zen comentou. A gente vê que agora tem um fluxo mais consistente. Você vê a Petrobras, né? Máximas históricas de década, né? Atingiu hoje. Então, Nominal, né? Nominal, exatamente, considerando nominalmente. Mas são coisas que chamam atenção, né? As próprias varejistas, né? Os bancos digitais já retomando um pouco, né? Então a gente tivemos um reposicionamento em termos de estratégia, aumentamos um pouco essa questão de alavancagem, né? Que é sempre uma palavra que é comentada, mas justamente para não ficar fora dessa retomada, né? Então, de forma bastante simples, é isso aí. Excelente. Eu vou compartilhar aqui. As pessoas às vezes não entendem essa questão, né, cara? Quando o fundo tem um grau de alavancagem, né? O que é preocupante é quando ele sai do mandato, ele não tem um mandato para se alavancar e tudo, e muda do nada. Então a pessoa está esperando um fundo ali, um long only tradicional. Então, isso que as pessoas precisam entender, que se você busca um retorno bem superior, você corre um risco, principalmente no curto prazo, muito superior. E essa abordagem qualitativa que a gente está fazendo aqui é muito importante de conversar com as gestões, saber racional, saber se saiu do mandato, saber se houve alteração da gestão ou alguma questão nesse sentido. Eu vou compartilhar uma tela aqui para a gente falar rapidamente das posições do fundo, pelo menos ali esse é o espião carteira Z, os assinantes têm acesso, para comentar um pouquinho sobre as maiores assimetrias que vocês enxergam nesse momento. Obviamente aqui são as posições da CVM, né, que são com 3 meses de defasagem, 3 meses fechados. Então a gente vê aqui, não sei se alterou tanto, né, de lá para cá. Se a gente for ver as maiores posições aqui do fundo nesse período aqui, tinha BPAM, né, que teve um pouquinho mais de 10% do fundo, de agosto para setembro aqui quase não mudou. Banco Pactual, também as 2 maiores posições aqui de bancos médios, né, pequenos e médios. Eneva, Porto Belo, Mafrig, Home, Arezzo, Unipar, Gerdau, Sinqia, Fertilizantes. Aqui tem as alterações maiores do fundo, que a gente coloca aqui, circula, acho que mais relevante no mês, que parece que não tinha nada aqui em agosto de Pão de Açúcar, ele foi para 4,9. Suzano, nos parece que foi zerado, né, de agosto para setembro. E Eletrobras aqui foi incluída uma posição de 4,1% do portfólio. É só para as pessoas entenderem um pouco sobre a alocação do fundo, o que eles investem, e para vocês falarem um pouco do posicionamento atual do fundo, se continua essa carteira ou não, o que vocês estão acreditando mais, principalmente para 2022. BPAM, BPAC, nós estamos dentro dessa posição, a gente acredita demais. A gente viu, por exemplo, um movimento recente do BTG Pactual aumentando a participação na BPAM, tá? Teve recentemente também um anúncio de recompra das ações do grupo BTG, reafirmando que os preços estão extremamente baratos para o ativo, tá? Então a gente deu uma reduzida na posição de banco BTG Pactual e novamente no começo do ano a gente voltou a alocar novamente de uma forma mais consistente. A gente vê os bancos digitais, por exemplo, você vai falar, por exemplo, Nubank, né? Vou falar sobre valuation, um banco que ainda não deu lucro, valendo mais, sendo o banco mais valioso da América Latina, né? Você pega Itaú dando o resultado que dá, não tem esse valor de mercado. Então, você vê algumas coisas de irracionalidade em termos de valuation, né? Quantas empresas na Bolsa hoje estão valendo menos do que o próprio caixa? Então, assim, essa racionalidade... Hoje não existe uma cesta perfeita para você dizer assim, olha, essas são as empresas fundamentalmente que eu acho que são mais saudáveis. Eu acho que o mercado primeiro ele tem que dar uma voltada como um todo do que foi vomitado no semestre. Tudo caiu demais. E a partir desse momento a gente vai fazer essa triagem para falar assim, olha, BPAC eu quero continuar carregando, aumentar a participação, a gente acredita
na margem que o banco vem apresentando em relação aos seus pares. A gente gosta de BPAM também. Banco Inter, a gente começou a montar posição recentemente. Nós ganhamos muito dinheiro durante a compra, durante a crise do coronavírus, e a gente sabe que tem um player que tem uma mega posição que acaba pressionando. Por quê? Porque o player estava alavancado e precisa se adequar a uma nova condição de mercado. Então a gente entende que os preços atuais realmente geram oportunidade. Um banco que custava R$80 sendo negociado por 23. Você tem um par como o Nubank para você fazer uma correlação. Então você sabe que é um momento de oportunidade. E esse é o tipo de ativo, muitas vezes, que sobe 10%, 20% em um único dia, quem dirá num mês, né? Então, são nesses momentos que a gente entende que tomar risco possa valer a pena. E é dessas horas que a gente faz as locações táticas. Pecar, eu acho que era uma posição vendida que a gente tinha, que a gente zerou, saindo dessa posição, era o hedge, né? Hoje, nossas posições vendidas, shorteadas, no caso, praticamente estamos travados. Nós estamos vendidos em alguns ativos que a gente acredita que não tem potencial, mas, em compensação, a gente está comprado em opções, em calls, que garantem prejuízo limitado. Justamente se o mercado der uma porrada para cima, a gente não vai ser prejudicado pela posição short. Então, essa é a estratégia que está rodando no momento. Excelente. E para terminar aqui, eu queria perguntar sobre eleições de 2022. Não precisa fazer um panorama muito, muito longo. Na verdade, só para saber sobre as proteções. Foi outra pergunta que o pessoal pediu para fazer. Como é que o fundo vai se portar? Você já disse aí, inclusive, eu tenho falado com muitos gestores capacitados e o pessoal fala que acredita que o pior já está praticamente precificado. É óbvio que pode cair mais, mas a assimetria é positiva, tá? Então, eu queria saber de vocês como que vai ser essa reação às eleições, a possível volatilidade de 2022. Vocês vão ser mais reativos do que proativos? Como é que está a cabeça de vocês com relação a isso? Esse cenário eleitoral ele é com muita expectativa. Cada dado que sai, a gente tem que colocar aí na ponta do lápis, mas até a decisão final, diga-se, as últimas eleições, a gente viu o Bolsonaro com uma facada, mudou totalmente o quadro das eleições. O Alckmin, que tinha fechado com o Centrão, ia ter maior exposição, ele ia ter o maior espaço nas mídias, ele foi engolido por lives dentro do Facebook do Bolsonaro. Então, assim, o mercado está muito dinâmico, pode mudar todos os candidatos. Eu acho que eles têm grande potencial. Hoje você vê um índice de rejeição grande de Bolsonaro, você vê o Lula como grande preferido aí na corrida, mas eu acho que só se decide lá no final para saber quem realmente vai estar. Eu acho que é muito, muito cedo para se discutir sobre isso, mas esse é o processo. Eu acho que em fevereiro, março, a gente vai começar a decidir quem vão ser os candidatos, né? Se o Alckmin vai ser o vice, quem vai ser o ministro da Economia. O mercado vai começar a ficar de olho nisso. Então, isso são dados que o mercado estará atento, e cada sinal positivo vai ser muito bacana para a Bolsa. Tá? Eu acho que o pior cenário para a Bolsa, que ela está precificando, seria uma reeleição de Bolsonaro. Eu acho que o mercado não compra muito bem essa ideia. Tá? E qualquer outro candidato que venha a crescer, uma terceira via aí, com Moro, seria muito bem vista pelo mercado. Entendi. Muito bom, ô Luiz, as explanações de vocês, principalmente sobre aparecer a hombridade de estar aqui sempre, seja com fundo com uma porrada para cima, um fundo com uma porrada para baixo. Acho que essa comunicação com o mercado é muito importante. A Carteira Z está sempre buscando isso, né? Gestores que têm aí a transparência de estar aqui explicando as posições, explicando exatamente o cenário para as pessoas e algumas ações do fundo, assimetrias. Eu acho isso que é muito importante. Então, Marcelo, Luiz, muito obrigado por esse call, por essa live aqui, e chamaremos vocês mais vezes. Se quiser dar a palavra final aí para os cotistas e investidores aí do Brasil nesse momento? Eu posso até puxar um pouco o que o Luiz Fernando comentou.
Investimento em bolsa no Brasil ele é um investimento que ele é positivo, ele é vencedor, sim. Só que essa questão de oscilação, ela realmente incomoda muitas pessoas, né? Porque você tem cota negativa e as pessoas elas conseguem enxergar aquilo, né? É como se fosse alguém te insultar na tua cara, né? A pessoa está sendo sincera, está falando, está te insultando e às vezes psicologicamente você não fica muito confortável com isso, né? Por mais que possa parecer um pouco clichê, a gente tem empresas muito defasadas, né, em termos de valor de mercado e o seu valor real, né? A gente tem um país com enormes potencialidades, a gente tem fatores transitórios, uma eleição, um aumento de juros americano, mas a partir do momento que você tem uma certeza maior, esse cenário ele começa a ficar mais promissor, né? Então a gente precisa ter essa consciência de investimento a longo prazo, né? Ter consciência de investimento na capacidade do gestor de entregar resultado ou de recuperar o resultado, né? Que é a mesma coisa, né? Então a gente, até uma coisa bastante importante a gente comentar, talvez os cotistas e futuros cotistas queiram saber, mas nós, né, que somos da gestora, somos integrantes aqui da sociedade da gestora, nós temos posições no fundo, né? Nós estamos perdendo, João. Nós estamos perdendo, nós não temos alocações em ações diretamente, a gente investe diretamente no fundo, são posições importantes para a gente, né? Então é importante a gente falar isso também, para mostrar que a gente acredita no viés de gestão, né? E essas oscilações, como foi mencionado, como eu comentei, como o Luiz Fernando também comentou, elas fazem parte, né, da estratégia do fundo, da metodologia de gestão, né? Você tem perdas de realocação, você tem perdas de alguns vieses de curto prazo, você tem, às vezes, algumas perdas de algumas posições, que é o caso aqui que o Luiz Fernando comentou, mas a gente pode citar o próprio BPAM, né, que é um caso bastante importante na carteira do fundo. Então, são coisas que fazem parte da gestão, né? A gente tem que ter uma credulidade a longo prazo na gestão, no fundo, enfim. Então, essa seria a minha mensagem. Tenham paciência. Nós não estamos confortáveis com a forma que o mercado veio, mas a gente tem muita consciência que a gente vai para cima desse mercado e a gente vai recuperar o que ficou para trás. Lógico, sempre consciente, né? Excelente. Luiz, Marcelo, toda a gestão da Invexa, parabéns por essas explanações nessa live de hoje e em breve retornaremos aí com mais lives. Obrigado, Luiz. Obrigado, Marcelo. Até a próxima. Obrigado. Até mais, gente. Obrigado,